Capítulo 8. As religiões ao serviço da fraternidade no mundo. As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Como ensinaram os bispos da Índia, o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais num espírito de verdade e amor. O fundamento último. Como crentes, pensamos que sem uma abertura ao Pai de todos, não podem haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Estamos convencidos de que só com esta consciência de filhos, que não são órfãos, podemos viver em paz entre nós. Com efeito, a razão por si só é capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Nesta linha, quero lembrar um texto memorável. Se não existe uma verdade transcendente, na obediência a qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de classe, de grupo, de nação, contrapõe-nos inevitavelmente uns aos outros. Se não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder, e cada um tende a aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor o próprio interesse ou opinião, sem atender aos direitos dos outros. A raiz do totalitarismo moderno, portanto, deve ser individuada na negação da transcendente dignidade da pessoa humana, imagem visível de Deus invisível, e precisamente por isso, pela sua própria natureza, sujeito de direitos que ninguém pode violar, seja indivíduo, grupo, classe, nação ou Estado. Nem tampouco o pode fazer a maioria de um corpo social, lançando-se contra a minoria. A partir da nossa experiência de fé e da sabedoria que se vem acumulando ao longo dos séculos, e aprendendo também das nossas inúmeras fraquezas e quedas, como crentes das diversas religiões, sabemos que tornar Deus presente é um bem para as nossas sociedades. Buscar a Deus com coração sincero, desde que não o ofusquemos com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada, verdadeiramente irmãos. Julgamos que quando se pretende, em nome de uma ideologia, expulsar Deus da sociedade, acaba-se adorando ídolos, e bem depressa o próprio homem se sente perdido, a sua dignidade é espezinhada e os seus direitos violados. Conheceis bem a brutalidade a que pode produzir a privação da liberdade de consciência e da liberdade religiosa, e como desta ferida se gera uma humanidade radicalmente empobrecida, porque fica privada de esperança e de ideais. Temos de reconhecer que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se contam uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas, que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. Não se pode admitir que no debate público só tenha voz os poderosos e os cientistas. Deve haver um lugar para a reflexão que provém de um fundo religioso, que recolhe séculos de experiência e sabedoria. Os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas, possuem uma força motivadora, mas de fato são desprezados pela miopia dos racionalismos. Por estas razões, embora a Igreja respeite a autonomia da política, não relega sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor, nem deixar de despertar as forças espirituais, que possam fecundar toda a vida social. É verdade que os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles
não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. A Igreja tem um papel público que não se esgota nas suas atividades de assistência ou de educação, mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. Não pretende disputar poderes terrenos, mas oferece-se como uma família entre as famílias. A Igreja é isto, disponível para testemunhar ao mundo de hoje a fé, a esperança e o amor ao Senhor, mas também aqueles que Ele ama com predileção. Uma casa com as portas abertas. A Igreja é uma casa com as portas abertas porque é mãe. E como Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias para acompanhar a vida, sustentar a esperança, ser sinal de unidade para lançar pontes, abater muros, semear reconciliação.